médico tem o dever de manter com seus colegas e com os demais profissionais da área de saúde uma relação baseada no respeito, consideração e solidariedade. Neste vídeo da série Práticas Médicas, produzido pelo Conselho Federal de Medicina, abordamos a importância das boas relações profissionais e interprofissionais em favor da medicina e do bem-estar social. Com esta iniciativa, o CFM contribui para o aprimoramento da prática médica, dirigindo este trabalho aos médicos, estudantes de medicina, hospitais, instituições e para o usuário do sistema público e particular de saúde. Vários artigos do Código de Ética contemplam as relações e a responsabilidade do profissional médico com as formas de organização de saúde coletiva, sem restrições ao livre exercício das suas atividades. Estão envolvidos neste conceito todos os profissionais de saúde que trabalham no interesse do desenvolvimento da medicina e da qualidade do atendimento à saúde da população. No âmbito do CFM, foram aprovados nos últimos anos vários pareceres que tratam da relação interprofissional que diz respeito ao médico e a outros profissionais da área de saúde. Um exemplo dessa organização da relação interprofissional é a Resolução CFM número 1536, de 1998, que estabelece normas para o atendimento médico na área odontológica. Na prática, este pluralismo participativo assegura mais recursos humanos e garante um maior controle social das atividades de saúde, resultando no atendimento médico de qualidade à população. Mas a obrigação do médico em manter o melhor relacionamento possível com seus colegas e com os outros profissionais da área não impede que ele denuncie atos que contrariem os postulados éticos da profissão. O dever que tem o médico de impedir práticas antiéticas e até criminosas por parte de seus colegas está previsto no artigo 19 do Código. Um outro artigo do Código de Ética, o de número 13, também atribui ao médico o dever de denunciar toda forma de poluição ou destruição do meio ambiente que prejudiquem a saúde e a vida. O Código de Ética Médica é a maior segurança de que o princípio da solidariedade de classe só é legítimo quando não fere os princípios da dignidade humana e da ética profissional. A medicina não é, portanto, uma atividade isolada. A prática médica deve ser pautada pelo pluralismo, tolerância e solidariedade, assegurando dessa forma o progresso científico e tecnológico em favor do bem-estar coletivo. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Gabriel Ozelka, professor associado dos departamentos de Pediatria e de Medicina Legal e Ética Médica da Faculdade de Medicina da USP. Ele é ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo e do Conselho Federal de Medicina. Doutor Gabriel, como é que o senhor vê essa discussão em torno da necessidade de se preservar a ética médica e, ao mesmo tempo, se manter uma boa relação profissional, não é, entre médicos, entre equipes médicas? Eu creio que isso tem a ver diretamente com a percepção que a sociedade tem do chamado corporativismo médico, no mau sentido da palavra. Há uma percepção generalizada, e a mídia particularmente gosta muito de chamar atenção para isso, que os médicos sempre se protegem e que se criar uma situação em que de um lado está o interesse de médicos e do outro interesse de médicos versus o interesse do paciente, o médico eventualmente optará pelo interesse dos médicos. Essa é uma percepção que vem de muitos anos e eu creio que ela não é gratuita. Ela se baseia em algumas coisas que têm acontecido ao longo dos anos e que é nossa responsabilidade como profissionais interessados no bem-estar dos nossos pacientes terminar com ela. E terminar não se termina por decreto, termina-se com uma mudança de prática. Existe o corporativismo médico? Existe. Eu citaria um exemplo que creio que é da vivência de quase todos que trabalharam em Conselho de Medicina. Talvez ninguém mais do que os próprios médicos conheça as mazelas da profissão, que existe como qualquer outra, e tem condição de identificar erros que ocorrem no tratamento de pacientes. E apesar disso, apesar dessa posição privilegiada dos médicos, no âmbito dos conselhos de medicina, o número de denúncias de erros médicos de colegas vindo de outros médicos é virtualmente igual a zero. As denúncias são sempre praticamente de pacientes. Os médicos
virtualmente nunca denunciam outros médicos. Isso é a prova da existência do corporativismo. Eu diria que isso é uma prova de uma prática que associa o ato da denúncia, talvez isso tenha até um pouco do ranço do nosso tempo de autoritarismo de governo militar, e que denúncia é sempre um ato feio, um ato ruim, dedurismo, Delação. É antiético, delação. Quando, na realidade, o Código de Ética Médica é explícito que o dever do médico é a proteção fundamental do paciente. E se para isso cabe denunciar um médico por um ato, por uma série de atos antiéticos, é sua obrigação fazê-lo. Eu sempre cito, quando eu discuto isso, Álvaro, um caso que aconteceu comigo quando eu era presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Eu fui parado no corredor do hospital onde eu trabalho por um colega mais antigo, um professor de medicina, que me relatou um fato que ele tinha conhecimento. Naquela época tinha sido introduzida a ultrassonografia como método diagnóstico e havia pouquíssimos médicos, né, em São Paulo que tinham o aparelho. E um dos médicos que tinha esse aparelho, segundo o que esse professor me denunciava, utilizava-se desse fato para fazer uma série de diagnósticos de uma patologia que é diagnosticada por esse método, que é cisto de ovário. Ele diagnosticava por ultrassonografia cisto de ovário, indicava a cirurgia, encaminhava as pessoas a um hospital, ele fazia a cirurgia, e o que esse médico me relatava é que ele sabia que a grande maioria, quase a totalidade dos casos que ele via, eram casos em que não havia absolutamente qualquer cisto de ovário. O que o colega fazia abria o abdômen da paciente, tirava um pedaço de ovário que não mandava para exame patológico, que dizia que não era necessário, e fechava o abdômen dizendo que a pessoa estava curada. Isso, segundo ele, tinha levado a uma série de complicações, obviamente, é uma cirurgia major, e ele disse que estava revoltado com o fato, que queria denunciar. Me perguntou como faria. Olha, é muito simples, você não precisa nada de especial, você faz uma carta manuscrita, pode entregar para mim, não precisa nem levar ao Conselho de Medicina, entrega para mim que eu encaminho isso. Formidável, vou fazer. E aí, na sequência da conversa, ele me disse, mas o que vai acontecer? Olha, o Conselho vai investigar a partir dessa denúncia e, obviamente, se isso for verdade, é muito sério, esse colega vai ser alvo de um processo ético profissional e poderá, inclusive, em caso extremo, eventualmente vir a ser cassado. Ele disse, é isso mesmo, porque isso é caso de cassação e tal. E ele me perguntou, e eu vou ter que depor? Eu falei, bom, é evidente, colega, porque o processo é como um processo judicial, se baseia em colheita de provas e o seu depoimento será fundamental. Ele falou, sei. Bem, até hoje, esse colega é vivo, eu não exagero se eu disser que quando nós passamos nas ruas do Hospital das Clínicas, no trabalho, ele me evita de uma forma tão ostensiva, porque obviamente esse material nunca foi entregue, essa denúncia nunca chegou ao Conselho, porque ao mesmo tempo ele se sente devedor por isso. Exatamente isso. Quer dizer, numa situação dessa, o profissional não deve ter medo de denunciar o fato. É o que está escrito no Código de Ética Médica, é o melhor caminho a seguir. É o melhor caminho a seguir e é a única postura ética justificável. Recentemente, na Inglaterra, o sistema de saúde inglês, onde esse problema obviamente também acontece, é uma questão de natureza humana, não é uma coisa só nossa, foi editada uma resolução que dizia que se o médico tiver conhecimento de um ato, de qualquer coisa antiética cometida por outro colega, que prejudicasse o paciente e não denunciasse às autoridades, este médico é passível de punição pelo sistema de saúde. Por omissão, inclusive. Por omissão, exatamente, porque, nesse caso, aquilo que é o fundamental, que é o direito, que é a defesa do bem-estar do paciente, não está sendo cumprido. Agora, nós falamos sobre como essa questão é percebida pela sociedade. E como é que essa questão, né, da denúncia seria percebida pela classe médica? Será que não seria percebida realmente como um ato de delação e aquele que foi o autor da denúncia não pode ficar estigmatizado entre os colegas? Eu creio que esse é o tipo de situação que nós só saberemos vendo. São tão raros esses casos que não se pode falar em um padrão. Eu creio que não, Álvaro. Eu creio que nós vivemos um momento em que esta percepção de que, como o próprio Código de Ética Médica afirma, a medicina é uma profissão cujo objetivo fundamental é o bem-estar, é a saúde do ser humano e da coletividade e não a harmonia entre os médicos, deixa claro que que parte da nossa obrigação se passa pela denúncia, pela delação,
nós estaremos sendo não antiéticos, nós estaremos sendo éticos. Há uma confusão, o pessoal sempre usa esse termo assim um pouco de brincadeira, mas é verdade. Há uma confusão nesse caso entre etiqueta médica e ética médica. Não denunciar um colega supostamente é um ato de boa etiqueta médica, mas é certamente um ato de má ética médica. Nós vivemos recentemente, não tão recentemente, um caso ocorrido no meio artístico, né, com o cantor Wilson Simonal. Em certo momento ele foi visto como um delator de colegas, mas aí naturalmente numa época de regime militar, e em função disso ele ficou de tal forma estigmatizado que a carreira dele se encerrou ali. Isso é uma boa referência? Eu acho que os contextos são literalmente opostos, né? Eu creio que, ao contrário, se isso começar a acontecer, eu não estou, obviamente, não estou fazendo a apologia do denuncismo, eu estou apenas querendo chamar a atenção que esse exemplo todo, aliás, apareceu dentro do contexto de dizer que a nossa responsabilidade fundamental, básica, é com os nossos pacientes, com a sua saúde e com a saúde da coletividade. Se para isto for necessário, inclusive, o ato extremo de denunciar um outro colega, isso deve ser feito. E o caminho é o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais? Hoje até acho que há um caminho mais, talvez um caminho mais suave, se nós pudermos usar esse termo. Muitas vezes os colegas se assustam com com o gigantismo dos conselhos e com a impessoalidade dos conselhos. Nos últimos anos, com a criação das comissões, dos comitês de ética médica, dos comitês de bioética, no âmbito das instituições hospitalares, há um caminho que é um caminho inicial, que se estimula. É que esse tipo de denúncia, ou esse tipo de informação, seja dado inicialmente ao Conselho de Ética Médica da instituição onde os fatos estão ocorrendo. Frequentemente, no próprio âmbito da instituição, sem necessidade de ir ao Conselho, o assunto é resolvido. Bem, o Código de Ética Médica fala também que o médico deve denunciar às autoridades competentes quaisquer formas de poluição ou deterioração do meio ambiente prejudiciais à saúde e à vida. Você podia dar um exemplo desse tipo de infração? Eu acho que o atual Código de Ética Médica é um código que inovou em muitos aspectos. Ele inovou muito na relação, naquilo que se refere à atividade dos médicos, de médico de trabalho, por exemplo. Então, um exemplo muito claro disso é a responsabilidade que o médico tem de se exercer a sua atividade como médico de uma indústria, de uma instituição, ou enfim, às vezes até como médico de parte de saúde pública, tomando conhecimento de fatos que possam prejudicar a saúde de um ou de muitos operários ou trabalhadores ou da própria comunidade. A sua obrigação, nesse caso, claramente também, não é com o seu empregador, seja ele público, seja ele privado, a sua responsabilidade básica é com a saúde da coletividade, com a saúde das pessoas que ele está atendendo. E nós todos temos conhecimento de fatos, de situações concretas em que, eventualmente, a pressão do empregador, insisto, público ou privado, faz com que fatos que possam comprometer a saúde de operários, de trabalhadores, da comunidade, não sejam levados ao conhecimento público e eles não aparecem. Isso ocorre principalmente em indústrias químicas, por exemplo. Não tenho a menor dúvida que esse é o acabam, exemplo. Às vezes, contaminando o próprio lençol freático, a água que se consome em determinada região, às vezes até com produtos cancerígenos. Não tenho dúvida. Esse é o exemplo, seguramente é o exemplo mais, talvez o exemplo mais dramático. E, embora nós não conheçamos casos concretos desse tipo de coisa, é difícil imaginar que o médico, trabalhando numa situação privilegiada de conhecimento, como ele tem num contexto de uma indústria como essa, não saiba de fatos que eventualmente acabam não vindo a conhecimento público pela dificuldade do relacionamento dele com o seu empregador público ou privado. E aqui fala também de deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a legislação pertinente. Só confirma essa situação de que havíamos falado há pouco. Vamos falar um pouco agora das chamadas relações interprofissionais, né? Que aí já não envolve mais só médico e médica, mas médico e equipe médica, né? Que inclui também enfermeiros, né? Nutricionistas, etc. Neste caso, quando envolve uma equipe como um todo, transcende a relação puramente médica, como é que o senhor vê essa questão? Esse é um assunto que eu acho que cabe a nós todos, profissionais de saúde, aumentar, incrementar a discussão que tem havido nos últimos anos a respeito. Hoje fala-se muito em equipes multidisciplinares, multiprofissionais, e na prática do atendimento nas instituições de saúde, principalmente das de maior complexidade, efetivamente a atenção aos pacientes se faz
fundamentalmente com a atuação de equipes multiprofissionais. Foi-se o tempo, né, em que o médico era responsável praticamente único pela atenção aos pacientes. Não só as competências profissionais das diferentes profissões associadas à atenção à saúde, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiras, extrapolam em muito o conhecimento que o médico possa ter a respeito disso, como criam-se situações novas em que a relação entre esses profissionais deve ser tratada com a cautela merecida. Há talvez um consenso que neste âmbito de uma equipe multiprofissional, o médico é formal ou informalmente o chefe. Creio que isto, de uma certa forma, é aceito pacificamente por todos. Entretanto, o que ainda há um longo caminho a percorrer para que, respeitada essa situação ou aceitando-se essa condição de chefia do médico, que a distância entre o médico e os demais profissionais, no sentido do conhecimento das situações do paciente, da informação que circula na própria equipe e principalmente no compartilhamento das decisões a serem tomadas, quando essas decisões têm a ver com os outros profissionais, que acontece com enorme frequência, isto ainda nós temos um longo caminho a percorrer. Os médicos ainda, de uma certa forma, trabalham isoladamente. Eles tomam as atitudes e, muitas vezes, a equipe multiprofissional pouco conhecimento tem do que está acontecendo. Eu citaria um exemplo disso, que é um exemplo concreto, que no cuidado a pacientes terminais, né, quando se tomam decisões extremamente delicadas, como desligar aparelhos ou não instituir tratamentos, os médicos muitas vezes têm receio de adotar essas decisões, porque eles dizem que se assim o fizerem, embora acreditem que seja no melhor interesse do paciente, eles receiam de que essa decisão seja não compreendida pelos outros profissionais, particularmente pelos profissionais de enfermagem, que os denunciarão aos conselhos de medicina. Isso acontece não porque as enfermeiras ou os outros profissionais sejam delatores, mas porque, na grande maioria dos casos, esses outros profissionais não discutiram com os profissionais médicos o porquê dessas atitudes, que isto é no melhor interesse do paciente e são copartícipes dessa decisão, que é, nesse exemplo particular, uma decisão sempre muito difícil. Ou seja, essas decisões em equipe têm que ser necessariamente consensuais, até para se evitar esse tipo de coisa. Elas têm que ser consensuais e, embora no fundo a decisão muitas vezes seja uma decisão estritamente médica, na medida que os profissionais, particularmente os profissionais de enfermagem, que às vezes têm até uma relação mais direta, mais profunda, mais pessoal com o paciente, quando esses profissionais são excluídos, não tanto da tomada de decisão, mas até mesmo do conhecimento do que aconteceu, surgem situações de constrangimento que acabam refletindo num pior atendimento ao paciente do que se efetivamente as equipes funcionassem como equipe multiprofissionais e não como um aglomerado de profissionais atuando cada um na sua esfera de competência. Agora, o que a gente verifica também é que nessas relações interprofissionais existem as denúncias, quer dizer, talvez porque aí se fuja, né, a questão meramente corporativista, na medida que inclui, além de médicos, enfermeiros, nutricionistas, não é isso? Eu estou convencido que sim, Álvaro, mas basicamente eu acredito que muitas dessas situações aconteçam quando há denúncias, por desconhecimento dos motivos, das razões que levaram a determinada tomada de atitude e por isso a denúncia é feita. Caso tivesse havido uma melhor harmonização da atitude da equipe, é possível que isso não acontecesse. Maior transparência na decisão, né? Exatamente. Bem, o Código de Ética Médica fala também aqui, quando coloca essa questão das relações interprofissionais, da questão hierárquica, né? Porque o médico é o chefe da equipe frequentemente. E é vedado ao médico utilizar-se da sua posição hierárquica para impedir que seus subordinados atuem dentro dos princípios éticos. É uma outra variante aí dessa. Eu acho que está exatamente nesse contexto que nós estamos dizendo. Muitas vezes a preocupação com a preservação da sua esfera de atuação, já que muitas vezes a atuação dos diferentes profissionais se imbricam, isso é inevitável hoje com a complexidade cada vez maior dos procedimentos que são adotados, às vezes os médicos adotam, e os outros profissionais também, aí não é uma questão só médica, isso cada profissional acaba às vezes fazendo isso, cada um defendendo um pouco a sua área de atuação, acaba criando situações em que existem
mal entendidos, constrangimentos, porque acredita-se que o outro profissional adotou uma atitude ou fez um ato que era de sua competência, quando na realidade há certas coisas que são da competência, por exemplo, tanto do médico como da enfermeira. Se essas coisas não forem, aí é o ponto que eu volto a isso, parece o óbvio, mas é porque é o óbvio, mas o óbvio nem sempre, as consequências do óbvio não são seguidas. Se não houver um diálogo na equipe, se não houver até nessa questão do estabelecimento das esferas de competência, se isso não ficar claro, pode-se criar situações em que, na verdade, o grande prejudicado vai ser o paciente. Uma última pergunta sobre a questão da concorrência desleal. Quando existe a concorrência desleal e como ela pode ser evitada entre médicos? Esse assunto, Álvaro, era um assunto, quando eu comecei a trabalhar em conselho, na década de 70, era um assunto que dominava grande parte das preocupações, porque se vivia ainda uma época em que a medicina liberal, né, tinha aí um espaço muito grande e se discutia muito a questão do chamado preço vil, de práticas profissionais desleais, de desvio de clientela e coisas do tipo. Hoje, no ambiente que nós vivemos, né, de medicina, em que a medicina privada estritamente é praticamente residual, essa questão tem aparecido menos. Aparece no contexto, às vezes, de microempresas ou de empresas de médicos que pretendem dar atenção a determinado tipo de paciente, e nesse ponto acaba se criando uma situação quase como na competição entre empresas. Ou seja, oferecimento de preços de clínicas entre si, ou de oferecimento de preços considerados abusantes, propagação de coisas que eles não vão fazer, propaganda enganosa e assim por diante. Mas eu diria que essa questão, hoje, pelo desenvolvimento da forma de atuação do exercício da profissão médica, isso tem uma dimensão e uma importância bem menor do que tinha há talvez 30 anos. Doutor Gabriel, muito obrigado pela sua entrevista. E termina aqui o nosso programa de hoje, que discutiu o tema práticas médicas, relações profissionais e interprofissionais. Nós voltamos no nosso próximo programa. Até lá!